ficou dividido. Parte do colegiado tentava propor ressalvas às pesquisas com células embrionárias, mas as propostas não foram adiante. Declaro, concluindo, a constitucionalidade do disposto do artigo 5º parágrafos da Lei 5, estabelecendo, no entanto, em termos aditivos, e essa Corte pode e deve fazê-lo, os seguintes requisitos a serem atendidos na aplicação dos preceitos. Primeiro, pesquisa e terapia mencionadas no caput do artigo 5º serão empreendidas unicamente se previamente autorizadas por Comitê de Ética e Pesquisa do Ministério da Saúde, não apenas das próprias instituições de pesquisa e serviços de saúde, como dispôs no parágrafo 2º do artigo 5º. O que eu estou propondo seja incorporado, mercê da decisão aditiva, é a existência de um comitê central. 2. A fertilização in vitro, referida no caput do artigo 5º, corresponde à terapia da infertilidade humana, adotada exclusivamente para fins de reprodução humana, em qualquer caso proibida a seleção genética, admitindo-se a fertilização de um número máximo de 4 óvulos por ciclo e a transferência para o útero da paciente de um número máximo de 4 óvulos fecundados por ciclo. Vejam, Vossa Excelência, que eu não estou falando de embrião. Eu digo óvulos por ciclo e depois óvulos fecundados, que apenas se tornarão embrião, desde que convencionado o uso geral do vocábulo, após essa transferência, com a proposta de uma decisão aditiva, que compatibiliza plenamente o texto, a Constituição, sem nem de leve inviabilizar a pesquisa, mas apenas colocando-a em padrões e termos de constitucionalidade. Esse é o voto no qual eu declaro, em função de todas essas circunstâncias, todas, mas exclusivamente jurídicas, não mais do que jurídicas, em nenhum momento, eu declaro a constitucionalidade dos preceitos questionados. Julgo procedente em parte a presente ação direta de inconstitucionalidade para, sem redução de texto, conferir a seguinte interpretação aos dispositivos abaixo discriminados, com exclusão de qualquer outra. Inciso 1º do artigo 5º. O conceito de inviável compreende apenas os embriões que tiverem o seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a 24 horas contados da fertilização dos oócitos. Inciso 2 do artigo 5º. As pesquisas com embriões congelados são admitidas desde que não sejam destruídos nem tenham o seu potencial de desenvolvimento comprometido. Os projetos de experimentação com embriões humanos, além de aprovados pelos comitês de ética das instituições de pesquisa e serviços de saúde por eles responsáveis, devem ser submetidos à prévia autorização e permanente fiscalização dos órgãos públicos mencionados na Lei 11.105, de 24 de março de 2005. É como voto. Nas duas últimas sessões em que o Supremo discutiu o assunto, em maio de 2008, o ministro Gilmar Mendes, que na época ocupava a presidência da Corte, também fez ressalvas à Lei de Biossegurança. Seguindo a linha de raciocínio até aqui delineada, deve-se conferir ao artigo 5º, especialmente a um dos seus parágrafos, uma interpretação em conformidade com o princípio da responsabilidade, tendo como parâmetro de aferição o princípio da proporcionalidade como proibição da proteção deficiente. Conforme analisado, a lei viola o princípio da proporcionalidade como proibição de proteção insuficiente ao deixar de instituir um órgão central para análise, aprovação e autorização das pesquisas e terapia com células tronco originadas do embrião humano, deixando a cargo de comitês de ética pertencentes a cada instituição de pesquisa. A meu ver, o artigo 5º da Lei 11.105 deve ser interpretado no sentido de que a permissão da pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias obtidas de embriões produzidos por fertilização in vitro deve ser condicionada à prévia autorização e aprovação por comitê, órgão central de ética e pesquisa vinculado ao Ministério da Saúde. Veja no próximo bloco a repercussão da decisão do Supremo, que liberou a utilização das células-tronco embrionárias em pesquisas científicas. O que isso pode representar para o futuro da ciência no país?
Você assiste hoje no programa Grandes Julgamentos o processo que aprovou sem restrições a continuidade das pesquisas científicas com células-tronco embrionárias. Apesar de dividir opiniões, o processo de declaração de constitucionalidade da Lei de Biossegurança pelo Supremo permitiu que o Brasil passasse a integrar a lista de países que já permitem os estudos científicos. A linha de pesquisa no célula-tronco embrionária é uma realidade hoje no planeta. Então, assim, como que o Brasil poderia ficar fora disso, né? Agora a gente tem que trabalhar também para que um dia toda a população se beneficie disso. Porque sabe o que iria acontecer? As pessoas que têm recurso iriam buscar tratamento fora do Brasil. E aquelas que não têm, sobrariam aqui com a paralisia, a deficiência. Então, o fato do Brasil ter aprovado esse tipo de pesquisa demonstra, assim, até uma democratização de um futuro tratamento. Outra coisa extremamente importante é que logo depois que a lei foi aprovada, houve muitos projetos de pesquisas que abriu um edital e muitos projetos de pesquisas com células-tronco receberam verbas para fazer pesquisa justamente com células-tronco. Quem mora em São Paulo já tinha a possibilidade de fazer pesquisas com células-tronco ou com outras pesquisas, porque nós temos a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mas para o resto do Brasil, muitos pesquisadores não tinham verba nenhuma para fazer essas pesquisas. E houve então um edital de verbas federais pela primeira vez, para justamente fazer pesquisas com células-tronco, e que estava amarrada à lei de biossegurança. Eles diziam, bom, se a lei foi aprovada, nós vamos fazer o edital, e realmente o edital saiu logo depois. A Constituição, no artigo 6º, faz da saúde um direito fundamental. E nós sabemos quantos cadeirantes estão à espera das pesquisas com células-tronco embrionárias. E sabemos o que significa o Supremo Tribunal Federal cortar toda essa expectativa, esse alento, ainda que daqui a 5, 6, 7, 8 anos, não interessa. É preciso recomeçar o processo que foi estancado há 3 anos. E a saúde é um direito fundamental, está no artigo 6º da Constituição. A história é impiedosa, não poupando posturas reveladoras de atos omissivos. Cumpre a esta Corte a guarda da Constituição Federal e a estará implementando a todos os títulos, sob as mais diversas óticas, vindo a julgar improcedente o pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade, mantendo a esperança, sem a qual a vida do homem torna-se inócua. Bem o disse a pró-reitora de pesquisa e coordenadora, já citada, do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo, professora Maiana Zates, ao ressaltar nas páginas amarelas de Veja que a terapia com células-tronco pode ser considerada como o futuro da medicina regenerativa. Entre as áreas mais promissórias está o tratamento para diabetes, doenças neuromusculares, como as distrofias musculares progressivas e a doença de Parkinson. Com as células-tronco, também se poderá promover a regeneração de tecidos lesionados por causas não hereditárias, como acidentes ou pelo câncer. Digo eu, que se aguarde o amanhã, não se apagando a luz que no Brasil surgiu com a Lei 11.105 de 2005. Acompanho o presidente, o ministro relator, no voto proferido e os que o seguiram, e julgo improcedente o pedido formulado na inicial, assentando, portanto, a harmonia do artigo 5º da lei atacada com a Constituição Federal, notadamente com os artigos 1º e 5º e com o princípio da razoabilidade. É como voto. Em quase 40 anos de carreira na área jurídica,
inicialmente como membro do Ministério Público Paulista e agora como juiz do Supremo Tribunal Federal, nunca participei de um processo que se revestisse da magnitude que assume o presente julgamento. Esse julgamento, que é efetivamente histórico, porque nele estamos a discutir o alcance e o sentido da vida e da morte, revelando, sob a égide de um Estado laico, secular e democrático, como o direito é capaz de conferir dignidade às experiências de vida e também aos mistérios insondáveis da morte. Esse notável voto do eminente ministro Carlos Brito representa a aurora de um novo tempo, impregnado de esperança para aqueles abatidos pela angústia da incerteza. Significa a celebração solidária da vida e da liberdade e restaura em todos nós a certeza de que milhões de pessoas não mais sucumbirão à desesperança e à amarga frustração de não poderem superar os obstáculos gerados por patologias gravíssimas, irreversíveis e incuráveis até o presente momento. Em uma palavra, senhor presidente, o luminoso voto proferido pelo eminente ministro Carlos Brito permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com dignidade, direito de que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado. Para nós do Movimento Brasil Sem Aborto, nós, evidentemente, numa democracia, não há o que discutir numa decisão da Suprema Corte do nosso país. Essa decisão está tomada, ainda que contraria os nossos princípios, aquilo que nós vimos defendendo durante todo esse tempo, que é a defesa da vida desde a fecundação. Portanto, a nossa concepção é de que nos embriões existe vida e que, portanto, a pesquisa com células tronco embrionárias, ela constitui, sim, uma violação da vida, no nosso entendimento, e nós vamos continuar a nossa luta em defesa da vida, junto com todos os movimentos pró-vidas do Brasil.